Graça e paz a todos, amados. Meus queridos, estudando aqui o livro de 1 Samuel, a gente vê a desobediência, a falta de retidão dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, onde eles estavam se deitando com as mulheres na entrada da tenda do Senhor. E Eli demorou para advertir os filhos. Ele via as coisas erradas, mas depois de um certo tempo que ele foi adverti-los. Mas desde o primeiro dia, o Senhor já tinha visto a desobediência dos filhos de Eli. E no livro de 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 22 em diante, diz assim: Eli e os seus filhos. Eli já estava muito velho. Ele ouvia falar de tudo que os seus filhos faziam aos israelitas, e também que eles estavam tendo relações com as mulheres que trabalhavam na entrada da tenda sagrada. Então Eli disse: por que é que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam do mal que vocês estão praticando. Então, aqui a gente vê que Eli só estava falando com eles porque as pessoas vieram até Eli e repararam nas práticas pecaminosas dos filhos de Eli, que eram sacerdotes. Aí que Eli foi falar com eles. Parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor Deus dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Se uma pessoa peca contra outra, o Senhor pode defendê-la. Mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? Mas eles, os filhos de Eli, não ouviram o pai, pois o Senhor havia resolvido matá-los. Vocês notem aqui, mas o Senhor havia resolvido matá-los. Por isso que Deus colocou no coração dos filhos de Eli para não ouvir a advertência do sacerdote, do pai deles. Porque Deus já havia resolvido matá-los desde o princípio. Isso que dá, meus amados, quando a gente faz algo que não está de acordo com a vontade do Senhor. Isso nos mostra também no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 23 ao 26, encontramos o seguinte: fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazer a vontade que ele quer, do que o diabo quer. Por que eu coloquei o livro de 2 Timóteo aqui junto com esse 1 Samuel? Deus já havia decretado a morte dos filhos dele devido à desobediência. E no livro de 2 Samuel, capítulo 2, mostra que é Deus. Nós pregamos, meus amados. Nós falamos da palavra do Senhor. É lícito a gente discutir, mas não é discutir de brigar. Falar acerca da verdade e não da mentira, de acordo com a palavra do Senhor. Sim, nós estamos no mundo, para fazer a obra do Senhor. Mas não convém brigar com aqueles que teimam. Porque aqui mesmo diz, ao servo do Senhor não convém andar brigando, mas deve tratar com todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus lhes dê a oportunidade de se arrepender e de vir conhecer a verdade. É Deus quem vai conceder a sabedoria, vai conceder ele o discernimento espiritual, através do Espírito Santo. Então, quando aquela parte lá que a gente vê lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo
15, se não me engano, diz: se o descrente quiser se apartar, deixe-o ir, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Porque ele já é um descrente. Ele resolveu se apartar porque ele é um descrente. Ele não crê em Deus. Ele pode até crer numa religião, mas ele não tem Espírito Santo. Por isso que ele resolveu se apartar. E nós que somos servos do Senhor, não convém brigar. Deixa-o ir. O que a gente vai fazer? Orar por aquele descrente que resolveu se apartar, o cônjuge que resolveu se apartar, na esperança que Deus conceda a ele o arrependimento. E no primeiro livro de 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 19, diz o seguinte: não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês para que fique claro quem são os que estão certos. Então, aqui está dizendo, não está contradizendo 1 Timóteo, ou 2 Timóteo, mas está dizendo que há necessidade de ter divisões. Uns dizem que o adultério é somente quando a gente está casado e sai com a terceira pessoa. Claro, isso é adultério. Mas eles alegam que se houver o adultério ou um abandono, nós que fomos repudiados, nós podemos nos casar com outro. Então, aqui tem que ter divisões entre a gente para ver quem está certo. A gente tem que ir lá refutar essa mentira, essa heresia. Mas não convém brigar. Temos que ser o quê? Semeadores. Temos que pregar a palavra com mansidão. É Deus quem colhe. Nós somos apenas o semeador nessa grande lavoura que é o mundo. Tá? E para explicar esse versículo, temos aqui o livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. No passado, apareceram falsos profetas no meio do povo. E assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Então, por isso que entre a gente tem que haver divisões para ver quem está certo. Porque surgirão falsos profetas, inserindo que doutrinas destruidoras e falsas, dizendo que no caso de adultério e no caso de ser abandonado, nós que fomos os repudiados podemos nos casar com outro. Isso são heresias. Tá bom? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.